Olá, um bom dia para você. A casa própria é o sonho da maioria dos brasileiros e quem tem emprego com carteira assinada pode contar com a ajuda dos recursos do FGTS. Mas é preciso respeitar os prazos de carência. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou mudanças na lei do FGTS para agilizar o saque dos trabalhadores para a compra do imóvel. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço é uma poupança para o trabalhador a partir dos depósitos feitos pelo empregador. 8% do salário bruto são destinados a uma conta vinculada. O bolo cresce e o governo utiliza os recursos para obras de infraestrutura, saneamento e construção de moradias populares. O saque do dinheiro pelo trabalhador acontece nos casos de aposentadoria, demissão sem justa causa e financiamento da casa própria. Em 2017, a arrecadação do FGTS foi de 123 bilhões de reais. Os saques alcançaram 118 bilhões. 77 bilhões para demissões sem justa causa, 19 bilhões para as aposentadorias e 16 bilhões de reais para aquisição ou construção de imóveis. Agora, nos casos específicos de movimentação do FGTS, a lei prevê alguns prazos de carência conforme a modalidade do saque. Ou seja, o trabalhador tem que estar vinculado um determinado tempo ao fundo de garantia para fazer uso do dinheiro. A lei do FGTS prevê 3 anos de permanência no fundo para sacar o dinheiro para pagamento de prestações da casa própria, 2 anos para amortização do saldo devedor e 3 para a quitação do imóvel. O projeto aprovado na Comissão de Assuntos Sociais reduz todos os prazos para 1 ano. Autor e relator do projeto de lei acreditam que a mudança beneficia o trabalhador, que paga juros de mercado pela casa própria e vê o seu dinheiro do FGTS corrigido pelos baixos índices da poupança. E é notório que os juros e custos bancários não costumam ser camaradas em hipótese alguma. A diferença entre as correções pagas aos trabalhadores das contas do FGTS e com os encargos aplicados nos financiamentos habitacionais. O Estado não deve travar, com pequenas questões de prazo ou burocracia, a realização do sonho da casa própria. Além disso, o dinheiro que sai do fundo alimenta o mercado, gera empregos e novos depósitos. É um ciclo virtuoso. E o trabalhador, se ele atrasar as prestações da sua casa própria, ele vai pagar um juros de até 9,5% ao ano, enquanto que o seu fundo de garantia rende em torno de 3% ao ano. 3 anos hoje é um prazo muito elástico. Com certeza é muito longo e nós puxamos para 1 ano. 1 ano ele já pode retirar o dinheiro, tanto para pagar dívidas junto ao sistema financeiro de habitação, como também para reformar a casa. A proposta tinha decisão terminativa na comissão e iria direto para a Câmara dos Deputados, mas o líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, apresentou recurso para que a matéria seja votada no plenário. Entre a tolerância zero e a política de redução de danos, mais uma proposta de regulamentação do uso da maconha para fins medicinais vai ser debatida na Comissão de Direitos Humanos. Sabrina e Daniel são 2 exemplos da evidente melhoria dos sintomas. As estimativas apontam que cerca de 400 mil brasileiros com Parkinson's, Alzheimer, síndromes convulsivas, lesões cerebrais e outras doenças resistentes aos tratamentos convencionais poderiam ser beneficiados com uma substância componente da maconha. Mas o óleo importado custa caro e a posse da planta é considerada crime. Em torno de R$2.000, isso varia de acordo com dólares. São $200 por seringa, minha filha usa 2 por mês. É um custo muito alto, além da burocracia, a dificuldade do acesso, sendo que esse medicamento pode ser produzido a um custo de 10% desse valor. Uma sugestão legislativa de autoria da Rede Brasileira de Redução de Danos, propondo a regulamentação da maconha medicinal, será debatida na Comissão de Direitos Humanos. O tema, porém, não é inédito. Um projeto de iniciativa popular prevendo o uso industrial, terapêutico e recreativo da planta tramitou por várias comissões do Senado sem conclusão final. Na contramão dessa proposta, a política de drogas do atual governo acena com tolerância zero, mesmo para fins medicinais. Senadores da nova legislatura querem manter aberta uma alternativa segura para quem precisa de um tratamento eficaz. O que nós estamos avançando com a Anvisa no sentido de regulamentar o cultivo e o fornecimento desses produtos pelo próprio Estado.
vedando o autocultivo, que pode realmente gerar um risco de consumo recreativo. E sem dúvida você tem que regulamentar, fiscalizar, evitar que ocorra qualquer tipo de desvio que vá ser vinculado a consumo recreativo. O que nós defendemos é atender a necessidade médica. Isso precisa ser feito. Existem casos de convulsões graves em pessoas, crianças especialmente, que sofriam convulsões, 10, 12, 15, 20 convulsões ao dia, que ao tomarem o canabidiol voltaram a ter uma vida normal. Portanto, nós precisamos ter maturidade e precisamos ter coragem de encarar o futuro. Nós não estamos falando do uso recreativo de maconha, como que recreativo não tem nada. Nós estamos falando aqui de medicina, de pesquisa científica, e o Brasil precisa tomar consciência e se abrir a entender o que está acontecendo no mundo. O ensino domiciliar está em crescimento no Brasil, mas a prática ainda não é regulamentada e pode levar inclusive a processos criminais contra os pais ou responsáveis. No Senado existem 2 propostas sobre o tema e o governo federal prometeu editar uma medida provisória sobre o assunto. Estudar em escolas não é a única opção de ensino. Apesar de no Brasil a prática do homeschooling, a educação domiciliar, não ser aceita, há muitas famílias que optam por essa modalidade de educação. A prática é regulamentada em mais de 60 países, como Estados Unidos, Canadá, Portugal, França, Reino Unido e Finlândia. Esse professor da Universidade de Brasília morou nos Estados Unidos, estudou o modelo de educação americano, mas faz ressalvas em relação à educação domiciliar. Vai ser extremamente seletivo, porque só pode entrar nesse programa pais que tenham condições de cuidar dos filhos em casa, mesmo que para isso eles contratem especialistas, né? Então não vai equalizar a oportunidade, vamos nos afastar mais ainda dessa expectativa popular de que a educação tem que cuidar da desigualdade, diminuir a desigualdade e não exacerbar. Um programa desse vai exacerbar. Segundo a ANED, Associação Nacional de Ensino Domiciliar, em 2011 havia cerca de 360 famílias praticando o ensino em casa. Em 2018 já são 7.500, um crescimento de mais de 2.000% em 8 anos. Mas o que leva as famílias a tirarem seus filhos da escola? Em primeiro lugar, está o desejo de oferecer educação personalizada aos próprios filhos. Depois, vêm motivos relacionados à fé da família. A má qualidade do ambiente escolar e do ensino oferecido também estão na lista, além da doutrinação ideológica. Quem optou pela prática garante que a socialização das crianças não fica comprometida e que os resultados alcançados pelos alunos que estudam em casa são superiores aos dos que vão para a escola. Mas os trabalhos científicos que são feitos em países que já estão há décadas com a educação domiciliar, eles mostram algumas coisas muito interessantes, como por exemplo, os alunos educados em casa têm de 15% a 30% melhores resultados acadêmicos do que aqueles que estudam em escolas convencionais. No Brasil, o que nós podemos dizer? A gente ainda não tem uma casuística, mas nós temos pelo menos 100% de aprovação nas provas do governo, né? O ENSEJA do ensino fundamental, o ENSEJA do ensino médio. Eu tenho um testemunho disso na minha casa, minha filha foi aprovada no Enem, aos 16 anos ela entrou numa faculdade. Ano passado, o Supremo Tribunal Federal negou o reconhecimento da educação domiciliar por não existir regulamentação para essa prática de ensino. Mas uma das metas do governo Bolsonaro para os primeiros 100 dias de governo é apresentar uma medida provisória regulamentando o assunto. O texto será apresentado pelo Ministério da Família, Mulher e Direitos Humanos. É uma modalidade de ensino que é muito aplicada no mundo inteiro, em diversos países, com resultados incríveis, inclusive os índices no Brasil das famílias que estão fazendo homeschooling, os índices de aproveitamento dessas crianças, de avaliação, são extraordinários. E por que vem como Ministério da Família e da Educação? Não é só da família, porque é uma demanda das famílias brasileiras. As famílias estão querendo essa modalidade de ensino. Então, em conjunto com o Ministério da Educação. No Senado, há 2 projetos do senador Fernando Bezerra Coelho que tratam do assunto. Um deles deixa claro no Código Penal que não é crime de abandono intelectual ensinar as crianças em casa. O outro regulamenta a educação domiciliar, permitindo que as famílias possam adotar essa prática de ensino. Em outros países que têm essa experiência, convivem muito bem. Dá a liberdade para aqueles pais, mães,
pai que tem disponibilidade de tempo para educar o seu filho em casa, para prover a educação na sua própria casa, que ele possa fazer, evidentemente, com alguns critérios, né, de acordo com determinados procedimentos, para que se possa fazer uma avaliação e a criança não ter nenhum prejuízo na fase da sua formação. Vou me reunir com o ministro da Educação, que vem apoiando essa ideia, e penso que aqui no Senado a gente deva ter maioria para poder apoiar a educação domiciliar. O programa de visitação do Congresso Nacional inaugurou um novo roteiro de visita temática: Mulheres no Parlamento. A ideia do roteiro é contar a história da atuação política das mulheres em diferentes espaços da Câmara e do Senado. A senadora Zenaide Maia acompanhou a primeira visita, que começa pelo plenarinho, para lembrar uma época em que as mulheres nem sonhavam com a possibilidade de votar e serem votadas. É uma maneira da gente mostrar de onde a gente veio como mulheres, desde não ter direito nem de ler e escrever, de não votar, de não ser candidata, ao que a gente chegou, e mesmo assim conscientizando as mulheres que só tem um jeito da gente defender mais de 50% da população. É nos fazer representar na casa, nos poderes que o povo criou para ordenar e garantir os seus direitos. Na Praça das Bandeiras, a lembrança do caminho trilhado por pioneiras como Celina Guimarães, do Rio Grande do Norte, primeira mulher a ter título de eleitor na América Latina, e Alzira Soriano, primeira mulher também da América Latina a assumir a prefeitura de uma cidade, Lages, no Rio Grande do Norte. Na galeria de senadoras e ex-senadoras, destaque para Eunice Miquiles, primeira senadora eleita no Brasil. Na Câmara, um painel também lembra as 265 mulheres que já ocuparam cadeiras na casa. Entre elas, as 26 eleitas para a Constituinte de 88. O roteiro inclui também visitas aos plenários da Câmara e do Senado. Essa visita tem desde detalhes sobre as primeiras lideranças femininas quilombolas, em geral um tipo de heroísmo pouco visível na nossa história tradicional e que aqui se faz presente, e a relação entre os espaços históricos do Congresso e essa mulher que foi determinante para que isso aconteça. Hoje a gente se dá conta, passada esse tempo, quanto que tem por vir e o quanto é recente o volume de conquistas que hoje parece para nós tão já familiares. O programa de visitação do Congresso Nacional oferece a visita aos principais espaços do Palácio do Congresso, plenários, salões, né, que é a visita regular que a gente oferece ao visitante. Mas a gente também oferece algumas visitas específicas, temáticas especiais. É o caso, por exemplo, da visita especial à biblioteca e aos arquivos das duas casas. No ano passado, por exemplo, a gente fez um roteiro temático comemorando os 100 anos do Atos Bulcão. Então, a cada ano a gente procura fazer 1 a 2 roteiros diferenciados e temáticos para oferecer para a comunidade, né? Esse ano a gente está estreando esse roteiro, que é Mulheres no Parlamento. Eu também achei incrível, representou muito a mulher, o orgulho que ela tem, os direitos que ela tem, fala das leis que ela tem hoje em dia, que antigamente não tinha, e isso traz assim um orgulho, assim como mulher, um orgulho principalmente de empoderamento da nossa participação na política e na história do Brasil. A visita especial Mulheres no Parlamento vai ser oferecida toda semana. O agendamento pode ser feito pelo e-mail visite@senado.leg.br. As datas e horários da visitação vão ser divulgados. Um projeto que legaliza os jogos de azar tramita no Senado Federal. O autor, senador Ciro Nogueira, argumenta que o Brasil é o país onde mais são feitas apostas ilegais. O parlamentar conversou com a jornalista Renata de Paula sobre o assunto. Olá! Jogos de azar foram proibidos no Brasil em 1946. Desde 2014, tramita no Senado o projeto que pode autorizar o funcionamento de cassinos, jogo do bicho, bingo e outras modalidades. Nós vamos conversar sobre o assunto com o autor do projeto, o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí. Seja bem-vindo, senador. Eu que agradeço. Senador, por que o senhor defende a legalização dos jogos de azar? Primeiro, por até um contrassenso, eu não tenho a menor atração por questão de jogos, né? Não jogo, não tenho. Até se nós tivéssemos a opção de não ter jogo,
eu acredito até que era o melhor. Mas nós não temos essa opção. Hoje o Brasil é um dos países que mais se aposta no mundo, né? E tudo, clandestinamente. Tudo de forma ilegal. A sociedade que poderia estar recebendo os frutos do lado bom do jogo, que é justamente a questão de emprego e renda, a questão dos impostos, do que eles podem gerar, né, para a economia, a sociedade não recebe, porque hoje quem se beneficia do jogo no Brasil são as pessoas que atuam na marginalidade, são pessoas que sonegam impostos, que pagam a proteção policial. Então, nós temos um dos países que mais se joga no mundo e a população não recebe os benefícios do jogo como deveria acontecer. Senador, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, ele já disse que cassinos integrados a resorts são uma discussão inevitável, não que vão acontecer, mas que o debate precisa ser feito. Qual que é a avaliação do senhor? Olha, eu sou favorável que se legalize tudo que existe de jogo, que esteja em funcionamento, para que as pessoas passem a se legalizar e pagar os impostos, né? Eu tenho uma preocupação, tipo, no que diz respeito a um absurdo que acontece aqui no país, que é a aposta online. A aposta online, a pessoa pega, coloca no cartão de crédito e aposta em jogo. Hoje, para você ter uma ideia, no Nordeste acabou praticamente o jogo do bicho, porque os bicheiros do jogo do bicho partiram para a aposta online, que é a aposta esportiva. Então, dia de quarta-feira, dia de sábado e domingo, são dias do futebol na TV, fica a fila de apostadores nas bancas que antigamente era o jogo do bicho, fazendo aposta online. A pessoa vai lá, em vez, eles descarregam isso em sites fora do país, que acabam levando toda essa renda para fora do Brasil. Além disso aí, que é uma preocupação que eu tenho, é a fraude, porque em todo o país do mundo civilizado, existem agências para regulamentar e fiscalizar, principalmente na aposta esportiva, para coibir que se fabriquem resultados. Então, outro dia foi preso uma quadrilha em São Paulo, com um apostador na China, fraudando jogos da terceira divisão no Brasil. Então, isso é um absurdo. Eu procurei, ainda no governo anterior, que é uma forma de eliminar isso, para proibir isso, era bloquear os cartões de crédito nacionais, que aí acaba não ter o jogo. O Ministério da Fazenda não tem o menor interesse em fazer isso, por quê? Porque estão arrecadando no IOF. Então, quando você aposta o cartão, então é uma fábula que está se arrecadando em IOF, que é justo, mas nós poderíamos arrecadando muito mais com isso, as pessoas pagando imposto de renda, as empresas serem nacionais que iriam controlar esses jogos. Então, são situações absurdas que nós vemos no país. O Brasil tem um absurdo. Ele proíbe o jogo e permite a propaganda. Então, você vê aqui toda hora sites, você vai lá nos estádios de futebol, está lá site de apostas, as pessoas apostando fora do Brasil. Então, isso é um contrassenso que nós convivemos. Você vai em toda esquina, tem apostador de jogo do bicho, toda hora se estoura loja de caça-níquel, loja de bingos, e todos lesando a população. Tem um levantamento do Instituto Jogo Legal que eles calculam que 12 bilhões de reais sejam movimentados pelo jogo do bicho anualmente. E no total, os jogos de azar na clandestinidade no Brasil movimentariam cerca de 20 bilhões de reais, senador. Qual a expectativa de arrecadação se isso fosse para a legalidade? Você acha certo o Brasil ter mais caça-níquel funcionando do que nos Estados Unidos? E tem. Lesando a população, que enquanto um caça-níquel nos Estados Unidos devolve 95% do que é apostado, aqui é o contrário. A maioria são máquinas viciadas, lesando a população de baixa renda. Tem que se fiscalizar isso. E hoje só se beneficia quem... Os caça-níqueis estão funcionando, não é à toa. Com certeza está tendo proteção policial nisso aí, está se liberando, está tendo corrupção. Então, o que nós temos que ter é a consciência que não tem como evitar jogos. Porque o Brasil hoje é o único país de dimensão no mundo que não regulamentou o jogo. Não existe. Existiu o Japão, que está terminando agora de regulamentar, e o Brasil. Então, outra estimativa, só para colocar em números, né? Dos 193 membros da ONU, 37 proíbem o jogo. Né? No G20, além do Brasil, só as Filipinas e a Arábia Saudita, por motivos religiosos. Eu estou falando do mundo que não tem a questão de ter a religião do muçulmano, né? Todos já regulamentaram. Não existe nenhum lugar que não regulamentou. Então, lógico,
por conta de religião, que não é o nosso caso. Nos países de origem muçulmana não tem, mas fora já se regulamentou. O último era o Japão, estava terminando de regulamentar. Senador, a gente recebeu uma pergunta pelas redes sociais do Lucas Lima. Com a liberação dos jogos, em qual área será investida a tributação? Eu defendo hoje, por conta da nossa Constituição, tudo tem que ir para a seguridade. Eu defendo que, como é um recurso novo, isso vai tudo para a segurança pública. Porque hoje no Brasil nós temos um problema seríssimo de questão de fonte de renda para a segurança. Nós temos um fundo para a educação, um fundo para a saúde, e não tem um fundo da segurança. E basicamente, eu sei que se procura, nós temos aqui em discussão o projeto do ministro Moro, o problema do Brasil no fundo não é legislação, é dinheiro para se combater, para melhorar a salário de policial, para melhorar equipamentos, investir em inteligência, e isso precisa de recursos. Por isso nós temos uma fonte de recursos fantástica, que já está sendo, as pessoas estão jogando, estão apostando, e a população não recebe esses benefícios através dos seus impostos. Senador, quais empresas trabalhariam com jogos de azar no Brasil? Seriam empresas internacionais, grandes cassinos, pequenas empresas? Eu defendo que o jogo de azar hoje fosse a Caixa Econômica que tivesse o monopólio no primeiro momento. É o que está previsto no projeto, né? No primeiro momento, a Caixa Econômica construiria uma empresa que pode ter certeza que com 5, 10 anos, essa empresa vai ser vendida por um valor maior do que a própria Caixa Econômica. Que aí sim, você abre o mercado, coloca em bolsa. O Brasil tem como arrecadar uma fábula, até incalculável, não tem nem como calcular quanto é que vai valer essa empresa, se ela tiver o monopólio. E eu acho que aí a população vai sair ganhando, e é muito melhor do que você abrir licenças aqui no Brasil para diversas empresas de fora virem, que nós não vamos arrecadar tanto. Agora, se nós tivermos aqui um controle, montar uma agência séria para fiscalizar a aposta esportiva, e a Caixa Econômica tiver o controle no primeiro momento, para depois sim ela ser vendida, eu acho que o país ia arrecadar uma fábula de dinheiro para a nossa segurança pública. Senador, em relação à fiscalização, ano passado, em entrevista à TV Senado, o então presidente do COAF, Antônio Carlos Ferreira de Souza, disse que não havia no Brasil nenhuma instituição capaz de fiscalizar essa nova atividade econômica, né? Como o projeto enfrenta essa questão? Olha, se não tivesse capacidade de fiscalizar, não existia no mundo, né? Eu não vejo. Teria que ser criada uma instituição ou o senhor discorda? Não, tem que ser criada uma instituição, uma agência para fiscalizar. E uma agência bancada pelo próprio jogo, como é nos Estados Unidos e em outros países. Vou dar um exemplo. Um investidor nos Estados Unidos, e eu procurei lá, eu estive em Las Vegas conversando com a agência de jogos, praticamente não existe nenhum tipo de desvio de conduta lá, porque a pessoa não vai investir 5 bilhões de dólares em um cassino para corromper um fiscal, porque se ela corromper um fiscal ou deixar de pagar um imposto, ela perde o investimento como um todo, perde a licença. Então isso praticamente não existe lá. Essas são empresas que são listadas em bolsas, têm compliance, então não existe corrupção nessa área lá. Existe uma ideia que o jogo ainda é aquela história do Bugsy, né, quem criou, do gangster. Não existe mais isso. São empresas listadas em bolsas com compliance, são investimentos de bilhões de reais. Então, são situações... E empresários estrangeiros já demonstraram interesse na abertura de cassinos no Brasil, né? Muitos empresários. Uma expectativa de geração de emprego, senador? São milhares de empregos que nenhum setor na economia do nosso país hoje tem capacidade de gerar tanto emprego e renda como se regulamentasse uma atividade que já existe no país, que já existe, só se regulamentar. E em relação aos problemas sociais e de saúde pública, né, que são provocados nos arredores de áreas nas quais são permitidas, né, os jogos de azar, como que o senhor vê como é possível enfrentar essa questão? A minha maior preocupação é a questão do vício, né? Hoje, em torno de 1 a 2% da população que joga, ela se torna viciada. Só que isso já existe no nosso país e ninguém trata. Então, por exemplo, as pessoas que são viciadas são tratadas pela própria arrecadação do jogo.
com casas de recuperação. No caso de aprovação do projeto. Da aprovação do projeto. Então tem que ter recursos para recuperar os viciados, de serem proibidos de frequentar os cassinos. Tem que ter tudo isso. Coisa que não existe hoje. As pessoas hoje estão indo nos cassinos clandestinos, nos bingos clandestinos, se viciando e ninguém trata. Fica como se isso não existisse, uma situação que já existe no nosso país. Senadora, a gente recebeu uma outra perguntinha do Rafael Lobato. Alguma região seria mais privilegiada para receber esses jogos de azar ou seria para o Brasil inteiro? Porque as áreas de interesse turístico, por exemplo, elas teriam algum favorecimento em relação às outras áreas? Eu defendo. Olha, eu sou dos estados que mais necessitam de investimento, tem um potencial turístico, nosso litoral, que é lá no Nordeste, nosso Piauí. O ideal para mim era, lógico, que essas regiões mais pobres fossem beneficiadas. Mas nós vivemos num Congresso que tem uma representação do país inteiro. Eu não vejo condições do Congresso aprovar apenas isso para uma região. Porque as pessoas de São Paulo não vão aprovar isso só para o Nordeste, as pessoas do Nordeste vão aprovar isso para o Norte. Ou nós liberamos isso para todo o país, tá certo? Ou não tem votos suficientes para ser aprovado. Eu defenderia, eu gostaria muito que houvesse só lá no Piauí ou em determinadas regiões, mas isso não tem condições de ser aprovado aqui no Congresso. Senador, muito obrigada pela entrevista. A gente conversou com o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, sobre o projeto que regulamenta os jogos de azar. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.